Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos analisar um debate sobre a proposta de paz apresentada por Donald Trump, onde Francisco Cudel arrasa totalmente um propagandista de esquerda. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal. Já chegamos aos 5.000 subscritores, muito obrigado pela tua ajuda. O próximo objetivo é aos 10.000. Subscreve, é grátis e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Avançamos, Francisco, para falar da faixa de Gaza. Donald Trump dá 3 a 4 dias ao Hamas para responder. Ouvíamos o embaixador de Israel nas Nações Unidas. É isso ou acabamos o trabalho? O que é que nos pode esperar nestes 4 dias? O que é que se pode esperar? O Hamas poderá aceitar este acordo? Aliás, já agora juntar uma informação que há pouco o primeiro-ministro do Qatar disse que este é um plano muito interessante, mas tem que ser ainda muito discutido. Bem, se nós olharmos para o modus operandi daquilo que tem sido as respostas do Hamas ao longo dos últimos 2 anos, começam sempre por dizer que sim, mas depois vai haver ponto a ponto, vai haver alterações das condições que concordam ou não concordam com o ponto A, B ou C e acabam depois por nunca chegar a nenhum acordo. Esperemos que desta vez seja diferente e que se possa acabar com este martírio que tem ocorrido ao longo dos últimos 2 anos. Mas de salientar 2 coisas, porque tem sido dada a notícia de forma errada. Este acordo não é acordo para a criação dos 2 Estados. Este é um acordo para um cessar-fogo e para o desenvolvimento de Gaza. Essa mentira é de propósito e divulgada pelos propagandistas de esquerda para, caso corra mal, começarem a culpar os Estados Unidos e Israel, a dizerem que eles é que são os culpados por não se cumprir o acordo. A propaganda de esquerda, a nível mundial, está uma vergonha. Preferem defender terroristas a acreditarem e defenderem democracias. E que só no último ponto é que refere que, se for feita a reforma da autoridade palestiniana e depois da reformulação e reconstrução de Gaza, é que haverá conversações para a potencial criação de 2 Estados. Portanto, isso só vem muito mais lá à frente. Agora, este acordo, é claro, diz logo ao princípio o tempo que o Hamas tem para responder, diz também em quantos dias é que todos os reféns e todos os corpos terão que ser entregues, que o Israel também terá que entregar, se não me engano, exatamente, tem que entregar condenados por prisão perpétua e detidos após o 7 de outubro. Agora aqui a questão é, do passado sabemos que o Hamas não cumpriu, mas também sabemos que Benjamin Netanyahu reforçou claramente quais eram os princípios e voltou a dizer aquilo que tem dito desde o princípio. Para parar a guerra é preciso que haja a entrega de todos os reféns, vivos e mortos, e que o Hamas tem que depor as armas. Isto é algo básico que todos os países democráticos deviam ter apoiado desde o início esta narrativa. Infelizmente, muitos países democráticos estão reféns da esquerda e da esquerda radical, onde não conseguem entender isto. Se o Hamas já tivesse cumprido estas exigências, a guerra já tinha acabado há muito tempo. Se não acabasse, aí sim os países podiam começar a condenar Israel. Agora, condenarem uma democracia por exigir os reféns e os corpos dos reféns a ditadores, não consigo entender. Paralelamente, há aqui outra questão também muito importante. É referido nos 20 pontos que Israel irá sair progressivamente de Gaza. Não é uma retirada imediata. E depois, eu tenho aqui algumas dúvidas em perceber quem é que poderá ser este governo de tecnocratas palestiniano, que será acompanhado por uma supervisão do Egito e da Jordânia e depois por uma outra cúpula de uma entidade internacional com Tony Blair e aparentemente Trump, apesar de que Donald Trump não aparece escrito em lado nenhum no documento, que irá fazer a gestão e a recuperação de Gaza. Acho que pode ser um princípio. Não sei se terá continuidade. Relembramos o que aconteceu com os acordos de Oslo, que também eram um princípio de um acordo, mas infelizmente depois tivemos Yitzhak Rabin, que foi assassinado por um judeu extremista e que depois não só os próprios palestinianos também conseguiram deitar tudo a perder. Esperemos que desta vez seja diferente. Marcos, será diferente? Eu sou muito cético relativamente a este acordo. Eu acho que não é nenhum acordo de paz.
Eu acho que é, em primeiro lugar, um prémio ao genocídio. Como é que é possível esta gentalha de esquerda continuar a propagar esta mentira? É até uma afronta ao genocídio que aconteceu ao povo judeu na Segunda Guerra Mundial, onde morreram 6 milhões de pessoas. Alguém no seu perfeito juízo acha que se Israel quisesse acabar com os palestinianos já não tinha feito? Ou não teria capacidade para o fazer? Esta esquerda anda toda desorientada, depois não percebe porque é que está a desaparecer em todos os países. Querem mostrar às pessoas algo que não existe. Antes das redes sociais, era muito fácil controlar a comunicação social e a narrativa que chegava às pessoas. O maior inimigo da esquerda agora são as redes sociais, onde se pode colocar lá toda a verdade nua e crua. É um acordo que prevê a ocupação colonial de Gaza e é um boicote à solução dos dois Estados. Não prevê, não reconhece os factos, obviamente, não pune o genocídio, a limpeza étnica, é completamente ausente relativamente aos consensos, aos grandes consensos nas Nações Unidas. E já agora, só para contestar um pouco aquilo que o Francisco disse, nós também já sabemos que quem boicotou principalmente nos últimos 2 anos todos os acordos foi Netanyahu. A própria imprensa israelita já demonstrou à sociedade que Netanyahu não queria um acordo. Netanyahu não quer nenhum tipo de acordo, mas o Hamas está mesmo disposto a fazê-lo. Já entregou todos os reféns e tudo. Andarmos a defender terroristas e a atacar democracias, isto não vai acabar bem. Desta vez vê essa possibilidade de que o plano de Trump lhe garanta essencialmente a entrega dos reféns sem ter que entregar nada em troca e, portanto, podem a qualquer momento voltar atrás quando tiver os reféns em sua posse. E, portanto, eu vejo com muito ceticismo. Primeiro que possa ser aceito. O Hamas, obviamente, está encurralado, isto é um ultimato. O Hamas é difícil aceitar, é difícil não aceitar. Estas palavras das autoridades do Qatar mostram que é um plano que foi, organizado com base em algum consenso árabe, mas depois alterado para acomodar algumas exigências de Netanyahu, mas é muito difícil tanto para o Hamas tanto aceitar como não aceitar. Agora, é um plano que continua a confundir Hamas e palestinianos. Claro que confunde. Se o Hamas controla uma grande parte da Palestina, é lógico que tem de ser confundido. A autoridade palestiniana não tem poder nenhum sobre o Hamas, não consegue fazer desaparecer, nem consegue lutar contra ele. É lógico que tem de ser confundido. Todas as democracias deviam se ter juntado para acabar com o Hamas. Só assim se destrói terroristas. Infelizmente preferiram andar a atacar Israel. Em primeiro lugar, qualquer plano de paz tem que ouvir os palestinianos. Como é que é possível um plano de paz sem ouvir os palestinianos, não é? Decidir em nome dos palestinianos e em nome dos interesses. E esta questão dos dois Estados fica, obviamente, atirada para as calendas gregas. Como, aliás, todos os acordos dos últimos anos fizeram, os acordos de Oslo, foram acordos muito assimétricos, porque obrigaram os palestinianos a desistir de uma série de reivindicações em nome da paz, outra vez, em nome de um processo que, no final, levaria ao reconhecimento do Estado palestiniano. Por exemplo, a autoridade palestiniana não tem controle sobre as finanças, sobre os impostos. É Israel que cobra impostos em nome da autoridade palestiniana. Mas e agora retém há vários meses, mártires, onde paga mais de 150 milhões aos terroristas. Desculpe, e, portanto, Francisco? Mas não tem autoridade sobre as finanças, mas tem autoridade sobre aquilo que já devia ter terminado, que era o Fundo dos Mártires, que paga uma compensação financeira às famílias de todos os mártires, ou seja, de todos aqueles que se fazem explodir. Estes propagandistas de esquerda não têm mesmo vergonha. São desmentidos a toda a hora nos órgãos de comunicação social, mas mesmo assim continuam a insistir em mentiras e só dizer partes das verdades. Portanto, quando nós dizemos que é uma solução, sabemos que Netanyahu apoiou financeiramente o Hamas, ou seja, este financiamento de ações violentas terroristas é das duas partes. Esse ónus não deve ser só colocado na autoridade palestiniana ou em outras autoridades nos territórios palestinianos. O essencial é que nós temos um legado normativo, assente nos grandes consensos das Nações Unidas, e esse deve ser o primeiro, deve ser o ponto de partida para qualquer acordo. Nenhum acordo em que intervenha Donald Trump pode ser visto como um plano de paz. Nós não podemos ter um discurso sobre Trump
no plano interno e depois achar que ele é um fazedor de paz. Que é um fazedor de paz no plano externo. Mas podemos achar e acreditar que terroristas querem promover a paz? Esta gente não sei onde é que anda com a cabeça. Eu vejo com muita preocupação que os dirigentes internacionais tivessem vindo imediatamente a apoiar este plano de paz, a senhora von der Leyen, os vários governos, como se isto fosse a solução. Isso só mostra que as atitudes anteriores foram performativas. Ninguém está disposto a confrontar Trump porque toda a gente quer utilizar a questão de Gaza como moeda de troca para outros apoios, na Ucrânia Marcos, ou noutros eu vou discordar. apoios. Eu tenho que discordar de si Para fecharmos, uma coisa. Francisco. Só para fechar. Marcos, eu tenho que discordar porque trazermos as Nações Unidas quando interessa, eu acho que não é está quando interessa, correto. nós estamos a falar das Nações Unidas, nós estamos a falar de umas outra. Nações Não Unidas. pode ser Deixa-me Israel, terminar, não podem por ser favor. os Estados Unidos. Deixa-me terminar agora, por favor. Nós estamos a falar de umas Nações Unidas que deram um excelente exemplo daquilo que não se faz na Casa da Paz, que foi ter abandonado a sala quando Benjamin Netanyahu foi discursar. Portanto, se é o lugar onde se deve, se deve ser o lugar do diálogo, as pessoas abandonaram. Estamos a falar das mesmas Nações Unidas que falam de direitos humanos e depois têm a Arábia Saudita, o Afeganistão, nós não podemos pôr em causa as Nações Unidas. Se pusermos em causa as Nações Unidas, estamos a entregar as soluções à lei do mais forte. Deixe-me terminar, por favor, que eu também o deixei falar. É incrível como os propagandistas de esquerda têm todos a mesma cartilha. Quando são confrontados com a verdade, começam a borrar por cima dos outros para que ninguém ouça nada. Felizmente já existem muitas pessoas que compreenderam essa técnica e não as aceitam. O que eu quero dizer é assim, nós não podemos trazer aqui as Nações Unidas quando interessa ou então falar em genocídio quando nos interessa, porque também podemos discutir o que é o relatório de uma comissão independente sobre genocídio, comissão essa independente que nunca foi capaz de escrever um relatório sobre genocídio sobre o 7 de outubro. Agora aqui o que está aqui em causa é o seguinte, nós já vimos que, estava a falar dos líderes europeus, os líderes europeus estão apagados. Não foram capazes de resolver rigorosamente nada na Ucrânia, não vão ser capazes de resolver rigorosamente nada no Médio Oriente. A questão do Médio Oriente é outra importante, que nós, por mais ocidentais que sejamos, vamos continuar sem compreender como é que funciona a questão de poder. Israel é a única democracia na região. Todos os outros países funcionam numa base de ditadura. Portanto, não vamos poder esperar que a autoridade palestiniana e o Hamas se convertam à democracia. Já perceberam porque é que eles têm tantos defensores de esquerda? São ditaduras de esquerda e nunca virão a ser democracias. Enquanto nós quisermos resolver os problemas do Médio Oriente, que é uma cultura completamente diferente da europeia, é uma cultura árabe, é uma cultura predominantemente muçulmana, é uma cultura predominantemente patriarcal, se nós queremos resolver os problemas deles com os valores ocidentais, vamos continuar a falhar, tal como os ingleses e os franceses falharam durante o século XX. Portanto, mais vale um mau acordo neste momento do que nenhum acordo. Neste momento, Francisco, o princípio não há paz sem é justiça. terminar com a guerra. Toda a paz tem que assentar em soluções justas e esta não é. Neste momento, o princípio e o grande objetivo é terminar a guerra, garantir a libertação dos poucos reféns que ainda restam e reconstruir e dar qualidade, o mínimo de condições de vida àquela população. Curiosamente, e não é de certeza nem o Hamas, nem a autoridade palestiniana que neste momento têm essa capacidade. Porque não estão predispostos para isso, não têm isso, têm os princípios. Na semana passada, Ghazi Hamas, um dos líderes do Hamas, disse do seu luxo do Qatar que seriam repetidos os 7 de outubro necessários e seriam feitos o número de mártires necessários para que a Palestina passasse a ser um Estado. Enquanto este princípio existir, vai ser impossível garantir a paz. Portanto, mais vale um mau acordo do que nenhum acordo. E neste momento o princípio é vamos acabar com a guerra. Esse é que deve ser o princípio. Vamos ver o que é que não vale a pena virmos aqui com ideias pequeninas de pacifismo porque não vão existir. Olha, a flotilha, a grande flotilha que está a chegar a Israel no início de setembro. Vão comer a comida toda antes de lá chegar. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, é triste quando estamos a dar tempo de antena a propagandistas de esquerda que preferem defender terroristas e ditadores do que apoiar democracias e ajudar a derrotar, a acabar com terroristas. É triste ver o mundo a caminhar para este tipo de pensamentos. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto.
Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.